Glória a Deus. Cumprimento a toda a igreja com a paz do Senhor. Também a todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, a paz do Senhor. Que Deus os abençoe em nome do Senhor e Salvador Jesus. Agradecer a Deus principalmente, e primeiramente, por mais esta manhã preciosa em que aqui estamos juntos para aprendermos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Ao nosso pastor presidente, pastor Isaac, ao pastor Gerson, pastor Isaías, que nos permite estar aqui ensinando a palavra do Senhor nesta manhã. Como nós já vimos aqui, a lição que nós vamos estar aprendendo hoje é sendo verdadeiros. Esse é o tema da nossa escola bíblica dominical. E quando eu estava estudando essa lição, sendo verdadeiros, sem dúvida, que a primeiro instante, quando você começa a estudar a lição, você começa a olhar para as pessoas, né? Será que aquelas pessoas são verdadeiras? Mas às vezes nós esquecemos de olhar para nós mesmos, a si próprio, fazer o autoexame e sabermos se realmente somos verdadeiros. E hoje a lição ela vai tratar bem desse assunto. O comentarista ele chegou a falar sobre verdade e sobre mentira, sobre hipocrisia. Então nós vamos estar aprendendo nessa manhã relacionado a esse assunto. O texto áureo, nós já lemos o texto áureo, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano, Salmo 32, verso 2. Verdade prática também, nós já lemos, Jesus chamou de hipócritas as pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Nós vamos estar falando bem isso dentro dessa lição. Eu estava aqui justamente dentro de um quadro, já que nós vamos sempre usar a palavra verdadeiro e hipócrita, e eu coloquei essa palavra hipócrites no grego, e ela tem o sentido de alguém que interpreta um papel. Quando nós olhamos no teatro grego, antigamente falando, os atores, eles representavam, não da maneira como representa hoje, né? Expressando as suas emoções, e que muitas vezes até pelas suas interpretações nós choramos, ficamos com raiva do autor, ou amamos aquele autor, o ator, justamente pela maneira como aquele ator ele interpreta profissionalmente falando. Então, ou seja, naquela época não tinha essa técnica, não tinha essas escolas de como interpretar, de como você falar, de expressar as suas emoções através de cena, não tinha. Então, naquela época era uma maneira diferente de você interpretar. E como que esses atores ou essas atrizes interpretavam? Usando justamente as máscaras. E eu coloquei aqui essa figura, é como se ele fosse representar algo, e na hora dele se expressar nas suas emoções, ele utilizava as máscaras para expressar as suas emoções, fosse ela de tristeza, de alegria, de contentamento, de ira, né? Então ele acabava utilizando essas máscaras para poder representar a sua emoção. E naquela época, como eu disse mais uma vez, não existia escolas como nos dias de hoje, que através de quando vocês assistem lá as novelas ou assistem os filmes, né? E às vezes vibram com a emoção de um ator ou de uma atriz pela representação dele. Hoje existem as técnicas, mas naquela época não. Eles colocavam as suas máscaras e a máscara simbolizava a emoção. Então, na realidade, a figura dele, o rosto dele estava por trás dessa máscara. E lá pelo século XIV foi que essa palavra hipocrisia ela começou a se tornar como mentira, como algo falso, uma pessoa que interpreta. Então entrou dentro do nosso vocabulário. Então é sobre isso que nós vamos estar falando, principalmente dentro da nossa lição, e sabermos o porquê que Jesus chamou os religiosos da época de hipócrita, qual a razão que ele fez isso. E principalmente Mateus 6, que é a nossa lição de base, por que que Jesus vem censurá-los desta forma? Eu peguei a palavra-chave, verdade, para que a gente possa entender um pouquinho, irmãos, como que quando você vai um pouquinho mais dentro dos original, você começa a aprender um pouco mais e a vivenciar um pouco mais. E duas palavras importantes dentro de toda essa lição vai ser justamente a verdade e a mentira, tá? A palavra verdade no hebraico, vocês podem perceber lá, é emet. E eu coloquei essa palavra, por quê? Essa palavra hebraica, emet, ela tem a letra Aleph, composta de 3 letras. A letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico.
a letra Mem, que é justamente a letra central, e a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebraico. E por que colocamos isso? Porque toda verdade, ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um fim. E perceba que todas as letras dessa palavra, elas têm base. Perceba que a letra Aleph é como se ela tivesse aqueles dois pezinhos, ela possui base com a letra Mem e com a letra Tav. Então toda verdade, ela tem uma base, ela tem uma estrutura. Não existe verdade sem base, sem estrutura, e sem começo, sem meio, sem fim. Ao contrário da palavra mentira, que é sheker, essa palavra, perceba que até as letras delas, como a letra Shin, a letra Kof, a letra Resh, elas não têm base nenhuma, não têm estrutura nenhuma. Ou seja, a mentira, não existe estrutura na mentira. Não existe base na mentira. E pelo fato de não existir base na estrutura, ela vem à tona uma hora ou outra. Então, ou seja, se eu ajo com a verdade, tem estrutura. Se eu agir com mentira, não vai ter estrutura nenhuma. Uma hora ou outra, isso ele é colocado às claras, não tem como se esconder. E quando nós analisamos o ato de dar esmola e a palavra hipocrisia, é interessante nós sabermos sobre essa prática da justiça, tá? Quando nós olhamos o texto que foi escolhido como base, que é Mateus capítulo 6, verso 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola. Na realidade, no original, esse primeiro versículo, ele não está vossa esmola. O correto seria guardai de fazer a vossa justiça. No original está assim. O segundo versículo, sim, que aparece a palavra esmola. E por que esse guardar a justiça, ou a prática da justiça, ele é tão importante? Porque praticar a justiça era justamente praticar a Torá, praticar as leis, praticar os mandamentos de Deus. E esse praticar os mandamentos de Deus seria quando você conhecesse perfeitamente as leis e colocasse em prática tudo aquilo que está descrito nas leis. Eu até achei interessante que eu estava lendo um comentarista e ele chegou a dizer assim, que na realidade a prática da lei é como se fosse uma imposição. E na realidade a prática da lei não era uma imposição, era um ato de justiça e uma aliança que Deus fez com a nação de Israel. Quando eu entendo as leis, que as leis são uma aliança que Deus fez com Israel, e eu tenho amor a esta aliança, amor a Deus, então a lei, ela é simples de ser colocada na prática. E os judeus sabiam muito bem disso, dessa prática da justiça, ou seja, praticar conforme os mandamentos da lei. Quando nós olhamos essa palavra tzedakah no hebraico, esse era o cumprimento de uma justiça social. O que é um cumprimento de uma justiça social? Essa lei em Israel, ela era tão importante que, segundo os rabinos, essa lei trazia vida e prolongava a vida de alguém que colocava na prática essa lei de amar ao próximo. Para vocês perceberem quão importante era esse mandamento de amar ao próximo, e esse tzedakah, que é a justiça social. Tal fato era que quando um pobre, ele não estava sendo ajudado na época, ele saía gritando no meio da multidão essa palavra, tzedakah, tzedakah. Por que isso? Porque não estavam cumprindo com ele uma justiça social, que era de ajudá-lo, fosse com alimento ou fosse com algum dinheiro para a compra do alimento. Então, quando ele gritava no meio da multidão, ele estava dizendo para todo mundo que estava ali, não estão cumprindo uma das principais leis para comigo, que é de auxiliar os pobres. Eu estou passando necessidade, estou tendo fome e ninguém está cumprindo essa justiça social. Então, ou seja, esse era um mandamento. E esse mandamento, irmãos, era seguido à risca pelos judeus. E por que seguido à risca? Porque para eles era um mandamento que poderia prolongar a sua vida. Assim como nós olhamos honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que prolongue os seus dias sobre a face da terra, para eles essa justiça social também era um mandamento que poderia fazer o quê? Aumentar os seus dias, prolongar os seus dias, dar vida para você. Então era um mandamento que eles seguiam à risca. Sendo um mandamento que eles seguiam à risca, todos os judeus praticavam isso e colocavam isso na prática. Porém, os fariseus, eles faziam de forma diferente. Os fariseus, que é justamente uma seita que surgiu no período chamado interbíblico, de Malaquias a Mateus, justamente nesse período de 400 anos que Deus fica sem
sem falar no sentido de escrever, de falar com os profetas, de falar com a nação, é que surge essas seitas, tanto os fariseus, os essênios, os saduceus, surgem nesse momento. Porém, os fariseus, eles iam de uma certa forma acima daquilo que a lei, que a Torá prescrevia. Eles iam além disso, ou seja, eles criavam algo mais para que pudesse dizer que eles estavam cumprindo a lei e ainda muito mais do que a lei prescrevia. Então, na realidade, para eles mostravam para todo mundo que eles eram verdadeiros cumpridores da lei. Quando nós olhamos o ensinamento de Jesus no Sermão do Monte, eu acho interessante o Sermão do Monte, que às vezes as pessoas pensam que o Sermão do Monte é simplesmente só o capítulo 5, né, as beatitudes ali no Monte das Bem-aventuranças, mas não. O capítulo 5, 6 e 7, se você ler atentamente e colocar em prática esses 3 capítulos, pode ter certeza, você é um cristão que eu digo para você, vai para o céu. Porque quando você olha os mandamentos que tem no capítulo 5, 6 e 7, aí se você fizer o exame interior, você vai saber se você está verdadeiramente na prática da justiça, verdadeiramente você está praticando os ensinamentos bíblicos, é só você aprender e colocar na prática esses mandamentos. Então, quando nós olhamos o Sermão do Monte, tem o objetivo de fazer com que sejamos seguidores de Cristo, comprometido com os valores do reino de Deus. O problema maior está justamente nessa palavra que o escritor colocou, comprometidos com valores do reino de Deus. Quando eu estou comprometido com esses valores, eu pratico a justiça. Porém, quando eu não estou comprometido com esses valores, eu não coloco na prática essa justiça. O que Jesus queria mostrar para eles era justamente uma prática de uma justiça, que os seus seguidores deveriam colocar na prática essa justiça como valores do reino de Deus. Ou seja, independente aonde ele estivesse, ele deveria praticar esta justiça. Todos aqueles que estavam seguindo a Cristo Jesus. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam fazer diferentemente dos fariseus. Por que diferente dos fariseus? A maneira como a justiça era praticada pelos fariseus era simplesmente para ser vista pelos homens, para buscar a sua glória. Por que diferente dos fariseus? Todo aquele que colocava em prática uma justiça pessoal, de um amor ao próximo, da realização de uma obra, ele deveria fazer em secreto. Não precisaria fazer pelo público, fazer alarde daquilo que ele estava realizando, da obra que ele estava fazendo. Aliás, se eu aprender essa lição hoje, eu vou saber que lá na frente, no tribunal de Cristo, eu vou ser julgado pelas ações que eu estiver fazendo hoje. Então o que Jesus mostra aqui é algo que eu preciso aprender e colocar na prática, porque isso vai ser julgado lá no tribunal de Cristo. Porque toda obra, entre aspas, ela vai ter uma recompensa, correta ou não. Os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade. O que mais os fariseus queriam fazer era isso. Essa imagem que está aqui é justamente, todo mundo conhece aquela passagem, né, do fariseu e do publicano, e os fariseus faziam muito bem isso. Muito bem em que aspecto? Representar. Então quando a multidão olhava para ele, dizia o que para ele? Esse é de Deus, esse cumpre a lei. Olha o que ele está fazendo. Mas na realidade, aquilo que ele estava fazendo é simplesmente para projetar, para mostrar para o povo quem ele era realmente. E esse ato, essa maneira dele fazer essa prática, é o que Jesus passa a condenar. Jesus não condena a prática, Jesus condena a maneira como eles estavam praticando essa justiça pessoal. Então é isso que eu preciso me atentar muito. Até quando eu estive lendo essa lição, e um dos comentaristas que eu pude ouvir, ele deixa muito bem claro, que até na última parte da lição, eu coloquei como se fosse um gráfico, para que nós possamos atentar muito bem para ele e aprender. Porque se nós não tomarmos cuidado, a hipocrisia está em nós, e não a verdade. E eu preciso aprender que eu não posso ser assim, que eu preciso mudar, que eu preciso agir conforme a palavra de Deus ensina. Se eu sou seguidor de Cristo, eu preciso agir dessa forma. Então, ou seja, aquela grande espiritualidade que eles mostravam, estava por trás de uma máscara, era simplesmente uma representação, uma interpretação daquilo que ele realmente deveria fazer, porém não era feito de forma correta.
Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Mais uma vez, repito, no original seria a vossa justiça diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Por que Jesus fala essa palavra? Porque Jesus diz assim: quando nós fazemos uma obra, se vocês lerem 1 Coríntios capítulo 3 em diante, e vocês vão ver lá obra de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, ou seja, tudo aquilo que nós realizamos como obra, ela pode ser contada ou obra de ouro, ou de prata, ou pedras preciosas, ou madeira, feno ou palha. Então essas obras, elas vão passar por julgamento no tribunal de Cristo, logo após o arrebatamento da igreja. Mas como que essa obra que eu realizei, ela vai ser julgada nesse dia do tribunal? Se simplesmente, como fez os fariseus, para ser parecido diante dos homens, e quando o texto diz, já recebeu o seu galardão, no original seria, você já recebeu completamente aquilo que você merecia nessa terra. Não precisa receber mais nada. E é interessante que quando eu faço para a glória de Deus, além de eu receber aqui, eu ainda tenho uma recompensa na eternidade. Mas se eu fizer para a minha glória ou para a glória dos homens, eu posso até receber aqui. Porém, na eternidade eu não recebo nada. É isso que a gente vê tantas pessoas hoje em dia, até na sociedade, fazendo muitas obras de caridade, muitas obras. Aliás, o que mais a religião espírita faz é obras de caridade. Está errado, pastor? Não, não vou dizer que está errado. Está correto no meio de fazer a sua obra. Mas o problema maior é qual a motivação disso, é o que nós vamos ver. Então, se eu faço por uma motivação fora da Bíblia, eu posso receber recompensa, mas aqui. Mas na eternidade eu não recebo nada. Mas eu preciso pensar que o Senhor Jesus, nosso Deus, é tão tremendo. E eu lembrei das perguntas que Pedro fez para Jesus: Senhor, nós te deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: 100 vezes nessa vida e muito mais na vida vindoura. Então isso me mostra que tudo aquilo que eu faço, eu ganho 100 vezes nessa vida. Mas, no entanto, Jesus disse, muito mais na vida vindoura. Então eu preciso prestar atenção naquilo que eu faço e da forma como eu faço aquilo lá. É isso que Jesus estava nos ensinando aqui. Por isso que ele diz assim: não tereis galardão junto de vosso Pai. O que é esse galardão? Uma recompensa. Qual recompensa? Lá no tribunal de Cristo, que estás no céu. Olha isso. Eu até coloquei aqui, você pode abrir para mim? Essa figura está até na revista da escola dominical, como alguém aqui ajudando uma família, né, e fazendo uma selfie, porque ele está ajudando aquela família. Né? Ele está se projetando dentro das redes sociais. Mas eu olhei a família ali, está até meio constrangida de fazer isso aí. E o outro da mesma forma, dizendo assim, essa vai para o Facebook. Né? Colocando alguém que está precisando de uma esmola, e chega lá, dá a esmola com o pratinho, coloca lá uma selfie lá e põe nas redes sociais. Graças a Deus que isso não acontece conosco, de forma alguma. Por quê? Porque verdadeiramente, irmãos, eu não posso usar uma ação e me projetar sobre aquela ação. Principalmente me projetar em cima de alguém que está precisando de alguma coisa. Uma coisa seria a família ou alguém que recebeu ajuda postar. Outra coisa seria uma promoção social, isso é outra coisa. Mas querer se projetar em cima de um ato, igual está aqui, é isso que é o maior problema. Pode ser que até no fato de ele estar ajudando a família, ele vai receber, porque é a lei da semeadura, ele vai receber algo. Mas na eternidade, isso não vai acontecer de forma alguma. Então eu preciso pensar um pouquinho, antes de fazer uma obra, e querer colocar numa rede social, se isso é correto ou não correto para poder fazer. Eu estou julgando e olhando aquelas pessoas, irmãos, que simplesmente querem se projetar em cima de uma ação que ela está fazendo. Tá? O apóstolo Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. A epístola de Tiago coloca 3 pontos de uma religião verdadeira, não é? Que é justamente a dar esmola, ajudar a viúva, ajudar os órfãos, e a prática da oração, a prática do jejum, que vai ser até ensinado na próxima lição. Mas quando nós olhamos Tiago chega, por que Tiago diz que a verdadeira religião é aquele que ajuda as viúvas e aos órfãos? Por que isso? Tiago queria demonstrar que toda religião, ela não é uma religião de ideias, não é uma religião teórica. Essa religião ela precisa ser colocada dentro de uma prática.
Se nós falamos, por exemplo, que amamos ao próximo e vemos o próximo necessitado e não auxiliamos, é uma religião de teoria. Mas se nós colocamos na prática isso, é uma religião de prática. O exemplo que nós fazemos, que pode ser apoiado por um e não por outros, por exemplo, a CEF, como o nosso pastor colocou, quantas pessoas que estão sendo auxiliadas dentro desse projeto? É por certo, mas nós sabemos que por certo nesse meio entra pessoas também que querem se aproveitar, é natural, que em todo lugar aconteça isso. Mas o alvo é quem? As pessoas que necessitam. O objetivo é quem? Ajudar aqueles que realmente estão necessitados. Essa é uma prática? É uma prática. E a verdadeira religião precisa ser o quê? Colocada dentro de uma prática. Até tem uma frase de um grande escritor, que ele diz assim: se você não sentir a dor do seu próximo, você está mais doente do que ele. Irmãos, quando eu vi essa frase, eu falei, não é possível. Ele diz, se você não sentir a dor do seu próximo, você está mais doente do que ele. É como se você olhar o seu próximo necessitado, tendo condições de ajudá-lo e não fazer. Então pode ter certeza, eu falei, é verdade. Ele está mais doente do que aquele que necessita. É como agora, nessa época que passou esse frio, quantas pessoas que até, irmão, faleceram por causa do frio. E às vezes, graças a Deus, nós temos na nossa casa N blusas, N ternos, N paletós, né? E entre outras coisas mais. E se está lá, o nosso pastor colocou uma campanha para trazer, e nós trazemos isso de bom grado, e isso vai servir para alguém, isso é uma boa ação. Agora imagine você, vai lá na casa dessa pessoa, dá um terno para ele e posta lá, eu dei esse terno para aquela pessoa. É esse que é o problema, a projeção que você está chamando para você, ao invés do auxílio de alguém. Então toda verdadeira religião, ela põe na prática o mandamento, ela põe na prática as leis de Deus, a justiça que verdadeiramente ela precisa o quê? Ser cumprida. E qual que é maior? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então a verdadeira religião põe na prática aquilo que diz a palavra do Senhor. É interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão, ela envolve os nossos bens. Aqui principalmente está aquela oferta da viúva, que ela foi colocada aqui. O interessante é que naquela época existia 13 gasofilácios que era colocado na frente do templo, e cada gasofilácio era colocado uma inscrição para onde ia ser destinada aquela oferta. Ou seja, para assistência aos pobres, para o templo, para o sacerdote, para os levitas, ou seja, cada gasofilácio ele tinha a sua inscrição. Então a pessoa que ia ofertar, ele ia ofertar justamente onde ela fosse tocada, para ser ofertada, colocada a sua oferta. E alguns comentaristas chegam a dizer que essa viúva colocou aquelas 2 moedas que ela tinha, justamente no gasofilácio, que era assistência aos pobres. Aí você começa a pensar, uma viúva que praticamente não tinha recurso, mas aquilo que ela tinha, ela fez o quê? Doou parte para alguém. E nessa lição, eu vou confessar para vocês, aprendi muito e estou aprendendo muito. Ou seja, quando você reparte com alguém necessitado, com alguém que realmente precisa, e você faz isso verdadeiramente com amor, pode ter certeza que o maior recompensado não é a pessoa, é você próprio. Porque além de Deus, nós vamos ver isso aí, fazer bênçãos para a tua vida, você vai receber muito mais ainda na vida vindoura. Então, ou seja, todas essas 3 práticas, que era justamente o dar esmola, o dar oferta para a viúva, a oração e o jejum, ela justamente envolve o quê? Cada parte dentro do nosso corpo, principalmente direcionada não só a Deus, mas ao próximo e a nós mesmos. O mais importante de toda a lição é justamente esse tópico. Qual é a motivação do teu coração? Qual a razão de você ajudar alguém? Qual a razão de você auxiliar alguém? Não é o auxiliar, o que te leva a você a auxiliar. Quando você ajuda algum projeto social, seja através de uma oferta, ou seja através de doação de alimentos, ou de vestuário, ou qualquer outra parte, qual a motivação do teu coração para oferecer essa ajuda? É uma ajuda para que o nosso pastor veja, ou para alguém que está coordenando o projeto veja? É uma ajuda para que a igreja perceba que você está auxiliando, que você está ajudando?
Ou esta ajuda é verdadeiramente porque você ama o próximo, ama o projeto, e verdadeiramente você quer ajudar ao próximo e ajudar o projeto. Essa motivação, irmãos, é o principal. Não é o volume da oferta, mas a motivação. Sem dúvida, que se eu puder dar 500, dar 1.000, 4.000, 5.000, 10.000, ótimo. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, que muitas vezes nós lemos aqui na hora da oferta, e que era principalmente para ajudar os necessitados, ajudar aos pobres realmente, lá diz, quanto mais eu planto, mais eu vou colher. Sem dúvida que é verdade. Mas não adianta nada você também dar 5.000 querendo se projetar. Mas a maneira como você faz, a motivação que você faz isso tem muito mais valia que a quantidade, como você diz. O verbo hebraico para generosidade é gamal. O comentarista colocou assim, o significado: resolver completamente, recompensar, repartir, fazer algo para alguém, agir generosamente. Essa palavra gamal no hebraico, mas ela vai muito mais além do que isso daí. Generosidade, ela tem um sentido de, primeiramente, gratidão. Primeira parte, generosidade, ela leva o sentido de uma gratidão. Quando eu pratico algo, quando eu faço algo, seja na obra social, para o próximo, para a obra de Deus, isso vai demonstrar a minha gratidão. Então a palavra gratidão, ela está implícita dentro dessa palavra. Para que eu possa ser generoso, eu preciso ser grato. Então essa palavra vai tomar primeiramente o sentido de gratidão. Eu coloquei 2 textos aqui, e eu gostaria que vocês, junto comigo, abrissem a palavra do Senhor. Primeiramente no Salmo 119, e o verso de número 17. Salmo 119, e o versículo de número 17. Diz assim o texto sagrado: faze bem ao teu servo, para que viva, e observe a tua palavra. Quando nós olhamos até dentro da nossa língua portuguesa, parece que não tem nada a ver com algo generosidade. Mas a palavra hebraica no arcaico aqui, faz bem, é gemol. Essa palavra, ela vem traduzir, dentro do que o salmista diz, é como se ele orasse na sua oração para o Senhor: Senhor, sê generoso para comigo. Faz bem ao teu servo. É justamente essa palavra que o Senhor diz. Sê generoso para comigo. Porque a tua generosidade é muito grande. Então que a tua generosidade possa me alcançar, para que viva e observe a tua palavra. Então fazer o bem é um ato de generosidade. E por que é um ato de generosidade? Pela gratidão que eu recebo, eu reparto com aqueles que necessitam. Isso, aí eu demonstro o quê? A minha gratidão. Então eu preciso aprender que Deus sempre vai ser muito mais generoso do que eu sou. Alguém que diga que Deus nunca vai permitir que você seja mais generoso do que Ele, é uma grande realidade, irmão. Porque quanto mais generosidade você aplica, quanto mais generoso você é como se Deus olhasse e dissesse assim: Ele está sendo generoso para com a minha obra, para com o meu próximo, para com as pessoas. Deus, a generosidade de Deus, ela passa a ser tamanha na sua vida, que supre muito mais daquilo que você necessita. Então eu preciso aprender isso. Se eu for generoso, Deus vai ser muito mais generoso para comigo. Mas não no sentido de uma troca, no sentido de algo aconteça de uma forma natural. Abra lá comigo Levítico capítulo 23, verso 10. Levítico capítulo 23, e o versículo de número 10. Diz assim o texto sagrado, Levítico 23, versículo 10. Fala aos filhos de Israel, quando houverdes entrado na terra que eu vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Aqui, irmãos, é uma oferta de manjares, que era uma oferta de gratidão.
E por que é uma oferta de gratidão? Quando o agricultor, ele colocava a sua semente, e quando ele fosse colher, esses primeiros frutos, chamados primícias, que eram os frutos maduros e viçosos, esses frutos eram oferecidos em gratidão a Deus. Por que em gratidão a Deus? Porque ele era grato pela colheita, pela chuva que o Senhor mandou, e pela sua colheita ter sido boa. Então ele apresentava ao Senhor as primícias dessa colheita, esses frutos maduros. Quando nós olhamos para esse texto, é a gratidão de alguém que foi abençoado por Deus, e ele coloca nas mãos de Deus os seus primeiros frutos, que é os frutos maduros. Significa que toda generosidade precisa produzir um fruto em alguém. Não é um fruto em você, a sua generosidade precisa produzir um fruto em alguém. E é isso que o termo generosidade ele vai fazer. Quando eu ajudo alguém com amor e com gratidão, vai produzir na vida dessa pessoa um fruto maduro, para que ela também se sinta no objetivo de também produzir isso com outras pessoas. E é tão interessante que a gratidão que essa pessoa tem para com Deus, ela transmite isso para as pessoas também. Assim como Deus me abençoa e Deus me abençoa, também eu vou abençoar a sua vida. Irmãos, o maior segredo de você ser abençoado é abençoar a vida de alguém. Esse é o maior segredo. Quanto mais você abençoa a vida de alguém, mais você é abençoado. E na lei de Deus, irmãos, a impressão que nós temos não é questão de impressão. É uma lei que quanto mais eu faço, mais eu recebo da parte de Deus. Vocês já analisaram, quando tem até a campanha de você doar uma roupa, por exemplo, e às vezes você olha o seu guarda-roupa lá, né, Dalva? Cheio daquelas roupas lá. Aí você pega uma parte daquela roupa, Jéssica, aquele externo que você tem, e doa. Aí você pensa assim, meu Deus, só vou ficar com 4, com 5? Irmão, de repente você começa a comprar outro, você começa a ganhar outro, e o seu guarda-roupa tá cheio novamente, e você fala o quê? Preciso doar para alguém. Porque Deus está me abençoando, eu preciso repartir isso com alguém. E você vai e faz isso, e Deus vai te abençoando mais ainda. Quanto mais você abençoa as pessoas, mais você é abençoado. E é isso que eu preciso aprender, eu preciso agir com verdade, com amor, com justiça. Que quanto mais eu pratico isso, mais a justiça de Deus, mais a bênção de Deus, ela vem sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. E por que isso? Nós vamos ver um pouquinho lá na frente por que isso acontece. Não agir com hipocrisia, porque hipocrisia, você pode dar 50 ternos, seu guarda-roupa vai continuar vazio, porque não é com generosidade, não é com verdade, não é com amor. Mas quando você faz isso com amor, você doa 50, e Deus providencia alguém que te doa mais, você passa a ter 100, porque é a generosidade, é a gratidão, é o ato de você querer ajudar, é o ato de amor ao próximo, é o ato de amor à obra. Por quê? Porque você age com verdade. Você não dá para se aparecer, você dá porque realmente você quer ajudar, você quer repartir. Pois não, pastor? Abra Êxodo capítulo 12, versículo 1 e 2. Desculpe só te interromper. Perdão, Gênesis capítulo 12. E eu vou só passar um testemunho a vocês do que é que Deus faz. Diz assim, Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Talvez até estivesse dentro do seu próprio estudo. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu, eu vou te abençoar. Mas você tem que ser o quê? Uma bênção. Tudo daquilo que nós recebemos, amados, tem que ter uma parte para abençoar o nosso próximo. R$2, R$10, não importa o que você vai. Aquilo que você vai passar um sacrifício para ajudar o seu próximo. E eu encerro aqui minhas palavras de um exemplo que eu tive essa semana, que me impactou mais uma vez. Como veio o frio, me veio ao coração, e eu acertei com a diretoria da ACEF, reuni rapidamente e disse, olha, eu estou pensando, num frio desse, uma sopa todo dia é bom.
Mas, amados, quando eu falo sopa todo dia, eu estou falando em 200, 300 litros de sopa, são 2 caldeiras. Eu estou falando em gás, eu estou falando em legumes e etc, etc. Eu disse, Deus, até o final do mês nós vamos aquecer a vida de alguém que são os nossos semelhantes. Agora, eu não tenho uma perspectiva de entrada. Nós temos aquela que vocês ajudam, quero agradecer, os envelopes, etc. E eu disse, mas o gás, irmãos, ali vai muito gás. Inclusive nós usamos o bujão grande, não é? Na outra vez eu paguei R$5.000 só com recursos, não vai para o caixa da igreja. Isso vem com recursos da própria, dos envelopes, etc. Acredite, irmãos, essa semana alguém me liga, pastor, eu quero te dar uma ajuda aí, de longe, está mais de 1.000 quilômetros daqui. Aquele serviço que o senhor faz assim, assado. Eu falei, tudo bem, me dá o Pix. Passei o Pix para ele, eu estou mandando R$5.000. E eu disse para a diretoria, o que é que esses 5.000 veio? Porque nós fizemos o quê? Abrimos o nosso coração para os nossos necessitados. Eu não sei se ajuda, e desculpe eu te interromper. Não, irmãos, essa lição, quando eu estava lendo, estudando, e é lógico, a gente aprende todo dia. A primeira lição fala com aquele que vai ministrar o estudo, com aquele que vai pregar, ele aprende primeiro. Aliás, eu acho que ele aprende até mais do que aquele que está ouvindo, porque ele vai remoendo a mensagem, ele vai mastigando a mensagem, então ele vai se alimentando daquilo dali. E você passa a pensar um pouquinho no que você faz. Porque o objetivo dessa lição não é você apontar o dedo para alguém. Perceba que o objetivo dessa lição é você apontar o dedo para você mesmo. Se você, entre aspas, eu olhando para mim e eu perguntando para mim, eu sou hipócrita ou eu sou servo? Eu ajo com verdade ou eu ajo com mentira? Não é apontar o dedo para o próximo, é apontar para você. O principal objetivo da lição é isso. É você aprender, você se colocar, o que você faz? É com alarde ou você faz em secreto? Você faz para aparecer ou você não faz? Ou, aliás, ou você nem faz. Então, na realidade, eu preciso aprender uma coisa, que quanto mais eu reparto o que Deus me dá, mais Deus multiplica. Se eu não aprender isso, irmãos, a minha vida não vai ser bênção. Eu preciso aprender isso. Por que eu preciso aprender? É a generosidade faz o bem. Se eu peço para Deus ser generoso para comigo, em contrapartida eu preciso ser generoso com alguém. E essa generosidade é você repartir aquilo que Deus tem dado para você. E às vezes, bom, eu estava esses tempos atrás, com essa onda de frio que chegou aqui, e teve uma noite que nós colocamos um cobertor só, e de madrugada você bate um pouquinho, que você fala, meu Deus do céu, aí tem que colocar outro cobertor. Aí você até põe e você fala assim, estou quentinho. Mas na sua mente, às vezes, está pensando o quê? Meu Deus, é aqueles que estão lá fora. E aqueles, às vezes, nossos irmãos que estão simples e não têm o mesmo conforto que, graças a Deus, Deus nos propiciou. Tá? E aí eu vejo alguém, se eu não faço, é um pecado de omissão, ou seja, eu tenho condições de fazer e não faço. E por que eu não reparto aquilo que Deus tem me dado? Se eu repartir, ser generoso, fazer isso de coração, em secreto, ou seja, a bênção de Deus ela vai ser enorme sobre a minha vida. Pode ter certeza disso. Quando Deus faz a promessa lá em Malaquias capítulo 3, o que aliás, se a gente for olhar a implantação do dízimo na época primitiva para o povo judeu, é para ajudar quem? Os necessitados. O objetivo principal era isso. Eu sei que às vezes parte do dízimo é para o sacerdote, para o levita, sim, é verdade. Mas quando você olha lá em Malaquias, para que haja mantimento. Para que haver mantimento? Para ajudar os que necessitam. Por que a religião pura e imaculada é ajudar as viúvas e os irmãos? Porque as viúvas naquela época, irmão Anjo, não é igual as viúvas de hoje, não. As viúvas de hoje já vem ficar melhor até do que quando está com o marido. Porque recebe a pensão, recebe herança, recebe aquilo. Irmão, naquela época não tinha isso, não. Naquela época, ficasse viúvo, irmão, ficava literalmente a ver navio.
olhava assim e dizia assim: o que eu vou fazer agora? É por isso que quando você olha Atos capítulo 6, a discussão que tinha entre as viúvas helenistas e as viúvas judias, era justamente isso. Ué, mas vocês estão ajudando mais uma do que nós também precisamos. Nós não temos dinheiro, nós não temos pensão, nós não temos grana, e aí? Nós estamos passando necessidade. Aí foi criado os diáconos para pudesse resolver esse problema da assistência social. Então a função principal era essa. Então, ou seja, se eu faço isso, entrego o que Deus tem me abençoado, bom, a bênção de Deus, ela vem sobre a minha vida. Bom, isso nós vamos estudar. Guarda isso, a lei da colheita não depende de fé. Nós vamos falar um pouquinho disso se o tempo nos der mais para frente. Deixa eu ir correndo aqui, senão meu horário vai passando. Não está indo para frente aqui? Vamos lá. Deus vê o que está no seu coração. Nós, os homens, vê o lado externo. Aquilo que você está fazendo, não é? Eu tenho certeza que dentro desse ACF, dentro dessa campanha, irmão, muitas pessoas ajudam, absolutamente ajudam. Mas Deus está olhando o quê? A maneira, motivação, como? Qual a razão daquela ajuda? Qual a razão que Ele está fazendo isso? Então Deus é um Deus que enxerga o meu coração. Pode ser que eu até traga algo aqui, mas o que está por trás? Por que eu estou realizando aquilo? Para ganhar um cargo como pastor? Para ser mais amigo? Para ser reconhecido? Ganhar uma função? Aquilo ali? Se essa for a razão, Deus está vendo. Mas se a motivação for verdadeiramente, eu preciso e devo ajudar. Porque assim, mais uma vez repito, que a justiça social para os judeus naquela época, e era o cumprimento de prolongar a vida, de ser abençoado nesse sentido, se eu fizer isso, eu preciso ter uma consciência, que quando eu faço isso, além de eu estar cumprindo mandamentos, cumprindo ordenança, eu estou praticando para com o meu próximo uma justiça, no qual eu estou enviando para ele uma generosidade, uma gratidão, fazendo bem para com ele, por amor ao próximo. Como eu amo a mim mesmo. Você não gostaria de receber um terno, pastor Isaías? Pensa bem, o pastor Isaac dá um terno novinho, vai lá no pastor Fábio como terno novinho. Você ia falar, poxa pastor, gratidão, não é? Aí você vai, fala Deus. Quem de nós, irmão, não gostaríamos de receber? Bom, todo mundo, nosso pastor, eu também, vocês perguntaram para mim, é lógico. Quem não gostaria que a irmã André levasse lá os móveis e falasse assim para vocês, assim, todo ano? Eu gostaria, irmã André. Quem de nós, irmão? Todos nós gostamos de receber. Mas o problema maior, nós gostamos de fazer, nós gostamos de doar, nós gostamos de realizar da mesma forma como eu quero, como eu desejo. Eu também gosto de compartilhar, eu gosto também de doar. Eu preciso aprender isso, porque Deus me enxerga. E recompensa de Deus, irmão, a lei da semeadura, ela é infalível. E a lei da semeadura, aprenda, não é só para crente. A lei da semeadura, irmão, ela alcança até o ímpio. Ah, pastor, não é possível. Vê dois fatos. Todas as pessoas que ajudam ao próximo, e eu conheço pessoas, mas que não são evangélicas, ajudam obras sociais e mantêm obras sociais, e a prosperidade material é sobre a vida dele. E por que isso acontece? É uma lei da semeadura. Porém, a recompensa dele é o quê? É terrena. A recompensa dele é terrena. É uma lei da semeadura, é uma lei criada por Deus, que eu preciso aprender. E às vezes a gente olha para as pessoas e fala, mas como que aquela pessoa está lá? E às vezes as pessoas, mano, não teve aquelas pessoas que nascem em berço de ouro, né? Às vezes recebem uma fortuna, uma herança, e eles falam, não, mas tem pessoas que às vezes saíram de lugares pobres e alcançaram isso aí pelo seu esforço também, por tudo aquilo que ele correu atrás, e pessoas que não estou falando de pessoa crente, pessoas que correu atrás, fez, buscou, foi atrás de um sonho, de um objetivo, alcançou, e ajuda pessoas que ele sabe de onde saiu. Então a lei da semeadura, ela é infalível. Pois não, pastor. Desculpe, irmãos, eu ficar interrompendo, mas isso só agrega. Exemplo, tem uma empresa que não é da igreja, são amigos da nosso, etc. Amigos que eu digo de conhecer em negócios. Todo mês manda 180 quilos de arroz para a CEF. E esses dias eu tive com o casal, eles me disseram o seguinte, o arroz está bom ou o senhor quer que melhora?
Irmão, longe da igreja, não está aqui. eu também conheço um empresário, por exemplo, que doa toneladas de alimento aqui na nossa cidade. Então, ou seja, a lei da semeadura é infalível, não é só para cristão, para você muito mais. Se você pensar um pouquinho, que se para aquele que não conhece a Bíblia, que não conhece a palavra, ele é abençoado, porque a Bíblia diz assim, que a chuva vem para todos, o sol vem para todos, independente de ser crente ou não. Agora, como que você usa o sol? Como que você usa a chuva? Existe uma maneira natural de administrar, de inteligência, mas existe aquela maneira também de fazer o quê? Semear. Irmãos, a maneira como você semeia, é a maneira como você vai colher. Se você semear com amor, pode ter certeza que você vai colher frutos, e frutos maravilhosos, mas você não semear com amor, aquele fruto que você semeou não vai ser colhido. Se o ímpio, ele também age com a lei da semeadura, porém a recompensa dele é aqui. Eu preciso pensar que a lei da semeadura, se eu colocar, além de ser aqui, ainda vai ser na eternidade, mano. Quando Jesus fala para Pedro assim, 100 vezes nessa vida, eu comecei a pensar, vamos raciocinar? Pô, se eu der 100, Jesus falou que é 200. No raciocínio lógico, 100 vezes. Mas Jesus falou para Pedro assim, e muito mais na vida vindoura. Eu falei, meu Deus, se eu receber 200 aqui, quanto que vai ser lá no céu? É um valor que não se paga aqui na terra. Deus recompensa, irmãos, e recompensa muito bem. Muito bem. E eu preciso aprender a colocar na prática. Que se eu não praticar isso, não é uma religião pura e imaculada. E quando a gente fala de praticar a religião, nós não estamos falando de Assembleia de Deus, ou entre outras. É você próprio colocar na prática uma religião que você professa. Se você sabe que precisa auxiliar, que precisa ajudar, que precisa amar, eu preciso colocar na prática isso. E se eu não pôr na prática, eu vou dizer para você o que a Bíblia chama, é tolo. Porque aquele que sabe e não pratica é tolo. Mas aquele que sabe e pratica, ele é sábio. Porque sabedoria não está em universidades e faculdades. Conhecimento sim, mas a sabedoria não. Vamos lá que eu tenho alguns minutos ainda. Eu coloquei esse gráfico. A diferença entre o hipócrita e o servo. O hipócrita, ele é o intérprete. Eu não sei se alguém assiste alguma coisa aqui. Vou voltar um pouquinho antes. Mas perceba que às vezes, a função de um ator ou uma atriz te comove tanto, que aquela cena faz até você chorar. É ou não é, irmão Anjo? Muitas vezes aquela cena que aquele ator, que aquela atriz faz você até ficar com raiva dele, por quê? Porque ele interpreta muito bem. E a interpretação dele faz até você sentir emoções, pela maneira como ele interpreta. E eu comecei a pensar em mim. Por que eu falo isso? Porque essa lição não é eu apontar dedo para o próximo, é eu apontar para mim. O objetivo dessa lição é isso. Eu estou sendo hipócrita, eu só estou interpretando aquilo que eu estou fazendo. Se eu prego e não faço, é o intérprete. Se eu ensino e não faço, é o intérprete. Se eu ajudo, mas não é com boa motivação, é o intérprete. Você só está interpretando algo. E o interpretar algo é o quê? Hipocrisia, falsidade. Mas o servo não, o servo ele é real. Ele não finge, ele não demonstra, ele faz porque ele é verdadeiro. Tem base, tem estrutura. O que ele fala, ele cumpre. O que ele ensina, ele põe na prática. As suas ações são conforme a Bíblia manda. E se ele não puder, hoje eu não posso, mas na hora que eu puder, estou aqui para ajudar. É real. Não é aquele que, por exemplo, pastor, eu vou ajudar, mas ele já sabe que não vai. E o que é isso? É hipocrisia. Eu falar algo e sabendo que eu não vou poder fazer aquilo. Então é melhor ser o quê? Verdadeiro. Eu preciso aprender isso, é agir com verdade. Para que possa chegar o quê? Todos olhar para mim e dizer, ele tem palavra. Parece que hoje em dia, nós vivemos num dia, antigamente, né, irmão, naquela época do senhor é um pouquinho mais experiente que nós aqui, se falava assim, era assim.
Hoje, o que você fala? Assina aqui, vão registrar em cartório para que você não possa fugir daquilo que você falou. Hoje precisa registrar e ter ali o documento para poder chegar e dizer, está aqui, para provar algo que com a sua palavra ele não sustenta. É como diz, né? Ele fala em pé e não sustenta sentado. Ou fala sentado, não sustenta em pé, não importa. Mas a sua palavra, a pessoa olha para ele e diz o quê? Posso confiar no que ele fala, não. E o que é isso? Por quê? Porque a sua vida é uma hipocrisia. É uma vida de interpretação. É uma vida de falsidade. Mas quando você olha para alguém e fala, não, nele eu posso confiar. Tem pessoas que às vezes você até defende. Por que você defende? Porque você conhece a pessoa. Você fala, não, não é desse jeito, porque eu conheço a pessoa. A pessoa não faz isso de forma alguma, eu conheço essa pessoa. Porque aquela pessoa te dá crédito. Por quê? Porque a atitude dela, as falas dela, condiz com aquilo que ela faz. Condiz com as suas práticas. Então eu preciso aprender. Um autoexame. Sou servo ou eu sou hipócrita? Segundo, reconhecido por homens. E o servo, ele é reconhecido por Deus. Irmão, todos nós temos o nosso ego. Quem que não gosta de ser reconhecido por muitas vezes por homens? Todo mundo. Se alguém chega para você pregou bem, você ministrou bem, você cantou bem, você tocou bem, poxa, aquilo que você faz muito bem. Todos nós gostamos. Não me fala que você não gosta, porque gosta. Mas o problema é como que você vai receber aquilo dali. Aquela palavra que alguém até veio te elogiar. A maneira está como eu recebo aquele elogio. Se aquele elogio me vangloriar por aquilo, opa. Mas se aquele elogio que eu recebi, o que eu faço? Atribuo para o meu Deus Todo-Poderoso. Se sou o que sou, é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Se faço o que faço, é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Se tem alguma coisa, é por causa da sua graça e da sua misericórdia. Você recebe aquilo, mas atribui ao Deus Todo-Poderoso. É isso a diferença. O hipócrita, ele diz o quê? É verdade. Hoje eu arrebentei a boca do balão. Você vai ver domingo que vem, vai ser maior ainda. Irmão, isso é hipocrisia. Ele puxa a glória para ele. Mas quando você fala para alguém, que é natural, uma vez você vê alguém para, meu Deus, a sua palavra foi, eu já falei isso para alguns, a sua palavra foi palavra de bênção, mas no sentido de produzir algo para ele, que ele foi uma pessoa usada por Deus. Mas quando ele pega aquilo e fala, toda honra e glória para Deus Todo-Poderoso, que bênção. Aí Deus recebe essa glória, e reconhecido por quem? Por Deus Todo-Poderoso. Irmãos, não tem ninguém que faça o seu marketing melhor do que Deus. Quando a pessoa diz assim, eu sou servo de Deus, sou homem de Deus, sou mulher de Deus, eu desconfio um pouquinho. Mas quando o povo diz, esse é um homem, essa é uma mulher de Deus, é muito melhor ser dessa forma, porque são as pessoas que estão reconhecendo, não é você que está se projetando. O hipócrita, ele se projeta, mas o servo, Deus faz o seu marketing. A igreja, as pessoas reconhecem aquilo que ele faz. A diferença tá vendo? Meu próprio Deus deu o marketing dele, né? Que é melhor do que Deus fazer o seu marketing, irmão? Tá vendo meu servo, a minha serva? Mas por quê? Porque a sua vida condiz com aquilo que você faz, você põe na prática aquilo e Deus vem e abençoa a tua vida. É Deus que te faz, não é os homens que te faz, é o nosso Deus Todo-Poderoso. O servo, ele é isso, ele atribui toda a glória para ele, para o Deus Todo-Poderoso. O hipócrita, aplausos. Ele gosta sempre de estar no centro. Percebe que os fariseus eram assim, mano. Percebe que até naquela passagem do fariseu e do publicano, não sou como esse publicano, porque o hipócrita, ele se engrandece e faz o outro se tornar pequeno. Mas perceba que aquele que é grande, entre aspas, ele nunca se acha grande. Aliás, ele faz até menor um pouquinho para que o outro cresça um pouco. O servo, ele não precisa de aplauso. Porque ele sabe que o aplauso não vai levar ele para o céu. Ele sabe que o aplauso não traz bênção para ele. Ele sabe que o aplauso é só reconhecimento humano. Mas Deus, que é aquele que recompensa todas as coisas, abençoa a sua vida de uma forma extraordinária. Vamos lá, o hipócrita, ele faz o quê? Alarde. O que é fazer alarde? Está vendo? Se não fosse eu ajudar aquela família lá, não tinha, passava fome essa semana toda. Se não fosse eu ajudar o Rogério nem vinha para a igreja hoje. Rogério, fosse eu colocar uma gasolina no carro dele lá, tinha nem gasolina para colocar, eu coloquei gasolina no carro dele.
O hipócrita, ele faz esse alarde, para que as pessoas possam reconhecer as suas ações, reconhecer a sua atitude. Mas o servo faz em secreto. Irmão, quantas pessoas que às vezes nos ajudam, e às vezes nem aparecem, às vezes você nem sabe quem que ajudou. Aí você fala, meu Deus, mas quem que trouxe isso? Quem que enviou isso aí? Quem que depositou esse dinheiro? Não sabe. Porque ele faz o quê? Em secreto. Ele ajuda aqui, ajuda lá, e não aparece. Mas o Deus que tudo vê, olha para aquele que está ajudando no secreto, e faz com que o seu nome apareça diante do público, sem ele precisar fazer isso aí. As pessoas começam a saber o quê? Meu Deus, foi tal pessoa que ajudou. Mas ele mesmo não faz o quê? Não faz alarde, ele faz só no secreto. Por quê? Porque a glória é para Deus, não é para ele. O hipócrita busca sua glória, enquanto que o servo busca quem? A glória de Deus. Irmão, os homens não têm que buscar glória nenhuma. A glória tem que ser inteiramente para quem? Para o nosso Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez repito, se faço, se sou, se tenho, nós temos que pensar o seguinte: é por causa dele, é por ele e para ele. Por quê? Porque a razão de eu estar vivo é porque ele quer. A razão de eu ter a oportunidade hoje para estar aqui com vocês ministrando é porque ele quer. A razão de eu ter aqui a maior dádiva de poder falar um pouquinho da palavra de Deus e vocês estarem recebendo, é porque ele quer. A razão de eu respirar é porque ele quer. A razão da unção, do poder, da graça e da misericórdia é porque ele quer. Porque se ele não quiser, irmãos, é só isso. A glória então é para quem? É para o nosso Deus Todo-Poderoso, é para ele. Se eu tenho condições de ajudar, a glória é para ele, porque foi ele que me deu essa condição. Porque eu conheço pessoas, irmãos, que atribuíram a glória para si, e hoje não tem mais nada. Ao passo que se ele tivesse dito naquela época assim, tudo que eu tenho, eu posso verdadeiramente ser sábio, ter faculdade, universidade, mas é por causa do Deus Todo-Poderoso que me abençoou. A razão de eu ter é por causa dele. Irmãos, essa lição vem ensinar que a hipocrisia precisa estar longe de nós, longe. Se porventura querer entrar aqui, eu repreender em nome de Jesus, falar, não, eu sou servo, não sou hipócrita, ajo com verdade, não ajo com mentira. Aliás, a última parte, o hipócrita, a sua vida é uma vida de mentira. E como é uma vida de mentira, não tem base, não tem estrutura, o que vai acontecer? Uma hora, todo mundo descobre. Não tem como esconder, porque mentira, irmão, não existe aquele dizer que as pessoas falam. 1000 mentiras contadas, ela se torna uma verdade. Errado, não existe isso. Ela pode ser contada 10.000 vezes, mas vai continuar sendo mentira. Ela nunca vai ser uma verdade. Porque às vezes tem certo ditado que bate aí e a gente acha que é, mas não. Nenhuma mentira pode ser contada milhares de vezes, continua sendo mentira. Uma hora, vem à tona. Pode não ser aqui, mas no dia do julgamento, vai estar lá. Então, na realidade, irmãos, a minha vida precisa ser uma vida de verdade. Se eu faço, é porque eu falei e cumpro o que eu faço. Que essa lição, irmãos, eu acho que acabou aqui. Eu quero que vocês tenham como principal objetivo, dentro dessa lição, é como diz Mateus capítulo 6, guardai-vos para que a vossa justiça, deixa eu só repetir aqui, 5 minutinhos só, eu já estou encerrando a lição. Guardai-vos de fazer a vossa, vou colocar justiça diante dos homens, para serdes visto por eles. Aliás, não tereis galardão de vosso Pai, que está no céu. Quando, pois, deres esmola, não façais tocar trombeta diante de ti. Existiam interpretações sobre essa trombeta. Alguns achavam que eram os próprios pobres que recebiam as ofertas, tocavam a trombeta para todos verem. Outros achavam que eram os religiosos que faziam isso. Como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Literalmente falando mais uma vez, irmão. É como Jesus disse aqui, tudo aquilo que vocês teriam ter recebido, já recebeu na terra, não precisa receber mais nada. É por isso que eu preciso estar preocupado em realizar as obras com amor, com dedicação, porque a minha obra, o dia do tribunal de Cristo, vai ser julgada. E ela precisa ser julgada como ouro, e não como madeira,
Como ouro eu reflito a glória de Deus, mas como madeira eu reflito a glória humana. Eu preciso aprender isso. Mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda que a faz a direita. É lógico que o sentido aqui é muito, de uma hipérbole muito grande, que como que vai ser feito isso? Não precisa ninguém saber. Faça, que o teu Deus, meu Deus, o nosso Deus, que vê no secreto, vai te recompensar. Para que a tua esmola seja dada ocultamente, teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Olha só, Deus vem em secreto, porque você faz em secreto, mas a recompensa vem de que forma? Pública. A recompensa, Deus mostra para todo mundo, por quê? Para que todos saibam que aquilo que você faz é para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos, abençoe todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Gratidão ao pastor Gerson, pastor Isaías, ao nosso pastor Isaac. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus.